Oi, tudo bem? Eu sou a Bettina Piva, sou psicanalista e facilitadora sistêmica e esses são os nossos minutinhos de constelação familiar e terapia sistêmica de hoje. Hoje eu quero te convidar para fazer uma vivência sistêmica profunda para colocar em fluxo a sua prosperidade financeira. Nessa vivência, não vamos ficar com longas explicações sobre o dinheiro. Eu vou tentar te conduzir para um encontro, um campo simbólico onde o dinheiro deixa de ser conceito e passa a ser personagem, ancestral, energia em movimento. Uma vivência conduzida por imagens internas, pela linguagem indireta e pela respiração, que desacelera o mental. Bora lá? Respire lenta e profundamente. Essa meditação é profunda e foi criada e narrada por Bettina Piva. Ela deve ser ouvida em momentos de descanso, preferencialmente deitado ou em um ambiente seguro. Não escute essa gravação enquanto dirige, opera máquinas ou realiza qualquer atividade que exija muito da sua atenção. Ela foi elaborada para ser ouvida em estado de relaxamento, inclusive durante o sono. Se você tem diagnóstico de transtornos psiquiátricos graves ou está em uso de medicação que afeta a consciência, recomenda-se ouvir somente com acompanhamento terapêutico. Se você sentir desconforto durante a prática, pode interromper a qualquer momento. Agora, se você está em um lugar seguro e deseja seguir, apenas entregue-se. Respire lenta e profundamente e solte o ar. Feche os olhos. Respire e permita-se receber. Imagine que alguém está chegando. Você não sabe quem é, apenas percebe passos se aproximando. Não é ameaça, não é cobrança, mas você percebe essa presença. Talvez você possa perceber que essa presença tem um rosto. E talvez você reconheça que essa presença é o dinheiro. Observe. Essa presença tem pressa ou ela vem com calma? Ele olha nos olhos ou desvia? Ele se aproxima de você ou fica distante? Agora imagine que a sua mãe está atrás do dinheiro. Ela não precisa ser perfeita, não precisa ter sido ideal. Ela é apenas ela, a sua mãe real. Perceba que antes de qualquer moeda chegar às suas mãos, alguém lhe deu algo muito maior. Lhe deu a vida. Então diga internamente: Mãe, eu tomo a vida como veio, e se o dinheiro tem a sua face, eu tomo também. Mãe, eu tomo a vida como veio, e se o dinheiro tem a sua face, eu tomo também. Permita-se ficar em silêncio e perceba que muitas vezes o bloqueio do dinheiro é, na verdade, um bloqueio da vida que você recebeu. Respire lenta e profundamente e solte o ar. Imagine que atrás do dinheiro e de sua mãe está o seu pai. E de novo, não o pai idealizado, mas o pai possível, o pai real. O dinheiro pode até vir pela mãe, mas ele precisa de chão para ficar. Talvez você possa sentir se existe força atrás de você,
ou se você sente que está sozinho tentando sustentar tudo. Diga internamente: Pai, eu tomo a força para ir para o mundo e eu sustento aquilo que eu recebo. Pai, eu tomo a força para ir para o mundo e eu sustento o que recebo. Bert Hellinger dizia que o dinheiro tem alma. E vão combinar? Tem mesmo. Agora imagine o dinheiro como um mensageiro ancestral. Ele carrega histórias, talvez histórias de falência, de perdas, de injustiças, de riqueza escondida, de heranças negadas. Pergunte-se internamente: a serviço de quem eu estou quando afasto o dinheiro? Estou compensando alguém? Estou sendo fiel a qual história? Permita que o dinheiro revele imagens, mas não precise interpretá-las. Apenas sustente essas imagens por alguns instantes. Agora chegaram mais algumas pessoas ao seu lado. Você pergunta: quem é você? E a pessoa responde: todo rico é ganancioso. A outra diz: precisa sofrer para ganhar. E a terceira fala: dinheiro afasta do amor. Pergunte: de quem é essa voz? Frequentemente ela não é sua, é uma voz do sistema. Então eu te convido a devolver essas crenças com muito respeito. Você vai ali e diz: querido ancestral, eu honro sua história e agora sigo o meu caminho. Você deixa com ele uma mala de coisas dessas crenças limitantes. Isso libera culpa. Agora visualize duas energias distintas. O dinheiro como água, representando fluxo, e o sucesso como fogo, demonstrando ação. Se a água não vem, olhamos para a mãe e para as lealdades. Se o fogo não acende, olhamos para o medo de aparecer, de cobrar, de assumir a ambição saudável. Imagine-se dando um passo à frente, um passo simples, um gesto concreto que representa a ação. O sucesso precisa de movimento. Essa meditação foi criada e narrada por Bettina Piva. Talvez você já perceba que existe algo em você que sabe, que está pronto para atravessar um limiar. Respire, lenta e profundamente. E enquanto respira, imagine que você está diante de um portal antigo. Não é um portal de pedra, é um portal feito de consciência. Ao atravessar esse portal, você entra no território da sua identidade próspera. Não aquela construída por esforço excessivo, mas aquela que nasce quando você está em ordem. E talvez você descubra que prosperidade não começa na frente, começa atrás. Imagine seus pais atrás de você, exatamente como são, sem ajustes, sem retoques, sem idealizações. Você se vira e os vê. Perceba que, gostando ou não da forma como foi, a vida chegou até você por meio deles. E agora, muito lentamente, permita que seu corpo faça um pequeno gesto real.
Incline levemente a cabeça e o tronco para frente. Um gesto simples, um reconhecimento. Enquanto se inclina, talvez você possa dizer internamente: eu honro vocês como os grandes e eu tomo a vida. E observe, quando você se inclina, algo dentro de você se endireita. Porque prosperidade começa quando a raiz é reconhecida. Respire lenta e profundamente e solte o ar. Agora, imagine a vida como um rio diante de você. Esse rio não trouxe apenas alegrias, trouxe desafios, perdas, aprendizados, portas fechadas e portas abertas. E talvez, em algum momento, você tenha querido apenas as partes suaves. Só que prosperidade exige força vital. E força vital vem quando você toma tudo. Faça um gesto simbólico com as mãos, como se estivesse acolhendo algo grande contra o peito. E diga internamente: eu tomo a vida inteira do jeito que veio. Sinta o peso e sinta também a energia que vem junto com esse peso. A mesma correnteza que trouxe dor também trouxe potência. E quando você para de resistir ao rio, o rio começa a fluir em você. Agora perceba o seu sistema à sua volta. Pais atrás, talvez irmãos ao lado, talvez parceiros, filhos, histórias. E note, qual é o seu tamanho aí? Você é maior do que deveria? Menor do que poderia? Muito suavemente, ajuste sua postura física. Endireite a coluna, alinhe a cabeça, coloque os pés firmes no chão. Este é o seu lugar, nem acima, nem abaixo. E quando você ocupa seu lugar, o dinheiro não precisa compensar nada. O sucesso não precisa provar nada. Diga internamente: eu fico no meu lugar. E isso é suficiente. Perceba a estabilidade que nasce dessa simplicidade. Agora estenda uma mão à frente com a palma voltada para cima. Sinta o gesto de receber. Depois estenda a outra mão, oferecendo algo imaginário. Perceba o movimento entre as duas. Prosperidade é circulação. Talvez você descubra que sabe dar, mas não sabe receber. Ou recebe, mas se fecha ao dar. E agora permita que as duas mãos encontrem um ritmo, uma troca equilibrada. Diga internamente: eu recebo com dignidade. Eu ofereço com alegria. Sinta o corpo registrando essa nova dança. Quando o fluxo encontra equilíbrio, ele se multiplica. Agora, imagine seu trabalho, seus talentos, suas capacidades, não como obrigação, mas como contribuição. Pergunte-se internamente: o que em mim quer servir à vida? Talvez surja uma imagem, talvez uma palavra, talvez
apenas uma sensação. Coloque as 2 mãos sobre o peito. Sinta o centro. Prosperidade verdadeira acontece quando aquilo que você faz fortalece o movimento maior da vida. Então diga que o meu trabalho esteja a serviço da vida. Perceba que quando você serve a vida sustenta você. Agora, atrás de você, talvez surjam figuras antigas, antepassados que perderam, que faliram, que sofreram escassez, que foram injustiçados. E talvez, sem perceber, você tenha tentado ser fiel a eles, repetindo limites. Olhe para essas figuras com respeito. Incline levemente a cabeça novamente e diga: eu honro o destino de vocês e agora sigo adiante. Imagine que você devolve a eles um peso que não é seu. Sinta seus ombros ficando mais leves. Prosperidade não é traição e continuidade é consciente. Agora visualize você crescendo, não inflando, crescendo como uma árvore. Suas raízes continuam no chão, seu tronco se fortalece, seus galhos se expandem e ao crescer, ninguém precisa diminuir. Sinta seus pés no chão novamente. Sinta o eixo do corpo. Talvez abra levemente os braços como quem ocupa espaço com maturidade. Diga: eu cresço incluindo, eu prospero pertencendo. Perceba a diferença entre expansão e competição. Quando o crescimento respeita a origem, ele se sustenta. Agora veja à sua frente a imagem do dinheiro novamente. Observe como ele se aproxima. Talvez ele esteja diferente daquela imagem do início. Talvez você esteja diferente. Respire profundamente e permita que uma sensação de gratidão venha de dentro de você. Não como obrigação, mas como reconhecimento. Diga internamente: gratidão por tudo que veio e alegria pelo que virá. Lembre-se que prosperidade não é apenas acumular, é permitir que a vida circule. E talvez, apenas talvez, você perceba que prosperidade não é algo que se busca fora. É um estado que se ativa quando você está inteiro no seu lugar. Fique alguns instantes sentindo isso. E quando abrir os olhos, leve consigo não apenas a compreensão, mas essa nova postura. Porque o corpo aprendeu e o sistema também. Gratidão. Até breve.